Sabe, em qualquer ambiente de trabalho, existe uma linha, às vezes invisível, entre um risco que a gente aceita e um perigo que é simplesmente intolerável. E é exatamente para traçar essa linha que existe a norma regulamentadora número 3, a famosa NR03. Hoje, a gente vai desvendar juntos como essa norma funciona e o que leva a uma decisão tão drástica, que é paralisar uma atividade para proteger vidas. Para a gente entender isso direitinho, vamos seguir um caminho lógico. Primeiro, o que é um risco iminente? Depois, quais são as ferramentas de urgência que a fiscalização tem? Como se avalia o perigo na prática? E como se calcula esse risco? A partir daí, a gente vê quando a atividade para de vez e, muito importante, quais são os direitos de quem trabalha durante essa paralisação. Bom, vamos lá, começando pelo começo. A primeira peça desse quebra-cabeça é entender o conceito central da norma. Afinal, o que a lei considera um risco que é ao mesmo tempo grave e iminente? Essa é a grande pergunta que a NR03 se propõe a responder. E não estamos falando de qualquer risco, não. Estamos falando daquele perigo tão sério, mas tão sério, que não dá para esperar. A ação tem que ser imediata, na hora. E aqui está a definição oficial, preto no branco. A palavra-chave aqui é lesão grave. A norma não está preocupada com um arranhãozinho, sabe? Ela foca em situações que podem causar sequelas para sempre, uma incapacidade ou, no pior dos casos, a morte. É esse nível de perigo que aciona todo o mecanismo que a gente vai ver a seguir. Certo. Uma vez que o auditor fiscal do trabalho identifica um risco desse tamanho, ele tem duas ferramentas muito poderosas na mão para agir. Vamos entender a diferença entre elas. Olha só, essa diferença aqui é crucial. Pensa assim, embargo é uma palavra quase exclusiva para obras, para construção civil. Se o perigo está num prédio em construção, o fiscal embarga a obra. Já a interdição é muito mais ampla. Ela pode parar só uma máquina perigosa, um setor inteiro de uma fábrica ou até a empresa toda. A escolha vai depender de onde exatamente o risco está concentrado. E esse ponto aqui é fundamental para a gente captar o espírito da norma. A paralisação não é uma multa, não é um castigo, é uma medida de proteção. É como isolar um fio desencapado para ninguém tomar um choque. O objetivo número 1 é sempre salvar vidas e garantir a saúde das pessoas, não punir a empresa. Mas aí fica a pergunta, como é que um fiscal decide que o risco é grave o suficiente para parar tudo? Essa decisão não vem do achismo, não. Existe uma metodologia bem técnica por trás que se baseia em dois pilares. Qual seria a consequência de um acidente e qual a probabilidade dele acontecer? O primeiro pilar é a consequência. O fiscal olha a situação e pensa, ok, se o pior acontecer aqui, qual vai ser o estrago? A escala vai desde nenhuma, que é o cenário perfeito, até morte, o pior de todos. E no meio do caminho temos as lesões leves, as significativas, que afastam por mais de 15 dias, e as severas, que podem deixar marcas para a vida toda. O segundo pilar é a probabilidade, ou seja, qual é a chance daquele acidente de fato acontecer. Se não tem nenhuma medida de prevenção, a chance é provável. Se as medidas até existem, mas estão cheias de falhas, é possível. E assim vai até chegar em rara, que é quando a segurança está redondinha, funcionando bem. Beleza. Com a consequência e a probabilidade na mão, a norma nos guia para um cálculo bem objetivo. É aqui que a avaliação vira uma decisão de para ou continua. O processo tem 3 passos bem claros. Primeiro, o fiscal avalia o risco atual, que é a foto do momento, a situação como ela está. Segundo, ele estabelece o risco de referência, que é como a situação deveria estar se tudo estivesse 100% certo, seguindo as normas. E terceiro, ele joga esses 2 dados numa matriz para comparar. E é essa matriz que transforma tudo em algo visual. Vamos com calma para entender. Imagina um cenário. O fiscal avalia o risco atual. Ele vê que a consequência é de morte e a probabilidade possível. Assustador, né? Agora, ele pensa no cenário ideal, o risco de referência. Nesse mundo perfeito, a consequência seria leve e a probabilidade rara. O que ele faz agora? Ele cruza as informações. Ele acha a linha do risco atual na esquerda e a coluna do risco de referência lá embaixo. Onde as duas se encontram, aparece a letra E, de excesso de risco extremo. É um jeito muito direto de medir o tamanho do perigo. Então, com essa letra ESMP ou N que saiu da matriz, a norma diz exatamente o que precisa ser feito. Não tem meio termo. E aqui está o pulo do gato. Se o resultado da matriz for E de extremo, a paralisação é imediata e obrigatória. Ponto final.
Se der S de substancial, a paralisação é uma possibilidade e o fiscal vai analisar o contexto. Agora, se o resultado for moderado, pequeno ou nenhum, a atividade não para, mas isso não quer dizer que outras correções não sejam necessárias. Certo, a atividade foi paralisada. E aí surgem as dúvidas. Claro, como fica a empresa? E principalmente, como ficam as pessoas que trabalham ali? Durante a paralisação, o foco total é corrigir o que está errado. E aqui vem o ponto que é talvez o mais importante para quem está na linha de frente. Durante todo esse período, os salários devem ser pagos normalmente, como se todo mundo estivesse trabalhando. O direito à vida e à segurança não pode, de jeito nenhum, virar um prejuízo no bolso de quem trabalha. A gente viu que a NR03 nos dá uma metodologia, um passo a passo, com tabelas e cálculos. Mas tudo isso nos leva a uma reflexão mais profunda, né? De que adianta ter a melhor metodologia do mundo se não existir uma cultura de segurança de verdade? Uma cultura onde todo mundo, do presidente ao aprendiz, entende e vive a ideia de que nenhuma meta, nenhuma produção vale mais do que uma vida. Fica aí a reflexão.